paz do Senhor, queridos professores, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da classe dos juniores. Na nossa lição desse trimestre, estamos aprendendo sobre Israel e a Terra Prometida e já estamos aí na nossa lição de número 4. Vamos à nossa conversa de professor? Caro professor, a lição desta semana destaca a impenitência de Faraó diante da ordem de Deus para deixar o povo de Israel sair do Egito para adorar o Senhor no deserto. Após várias tentativas de diálogo com o rei do Egito, não restou alternativa a não ser o castigo. Esse episódio é repleto de lições que podem ser compartilhadas com seus alunos. O exemplo da coragem de Moisés ao cumprir a missão de falar com Faraó, correndo o risco de ser morto ou sofrer alguma violência, deixa claro que precisamos ter convicção do chamado de Deus para nossas vidas. Saber que não estamos sozinhos na missão nos encoraja, principalmente quando Deus afirma: "Eu estou contigo". A coragem e confiança precisam andar lado a lado para que possamos enfrentar os desafios que surgirem na caminhada. Em contrapartida, a dureza do coração do rei do Egito demonstra que é preciso ainda mais coragem para se rebelar contra a soberania de Deus. Faraó experimentou amargamente as consequências de resistir à ordem divina. Sua irresponsabilidade trouxe males profundos sobre os egípcios. Aprendemos com o exemplo de Faraó que precisamos ser submissos a Deus. A rebeldia é um comportamento que desagrada o coração do Senhor e só traz males para a nossa caminhada na fé. Então, a história de hoje está lá no livro de Êxodo, a partir ali do capítulo 5, e já deixamos aí para você os versículos da semana para você estar meditando, estudando, orando, estar ali em comunhão com o Senhor. E nós vamos passar essa semana, na segunda-feira, por Salmos, Provérbios, Salmos novamente, sexta-feira Apocalipse e no sábado Tessalonicenses. E o Senhor vai falar ao nosso coração e nos abençoar, nos preparar aí para a nossa aula da escola bíblica. Vamos iniciar a nossa aula então chamando as crianças para aquele momento de oração, de clamor pelas crianças, pela família delas, pela sua vida também, por todos os pedidos de oração e pedindo que o Senhor abra o entendimento de cada criança para receber a preciosa palavra na aula de hoje. Trouxemos aí duas sugestões de louvor. A primeira é As Pirâmides de Faraó, da Aline Barros. A Aline Barros tem bastante louvores aí abençoados para as crianças. Esse é bem legal, fala sobre o Egito. E no Egito, escravo fui, também bem conhecido. Vamos ao nosso plano de frequência, acho que eu não trouxe aqui, mas está ali na telinha. Deixamos para você, como falamos na aula passada, lá no Drive, uma folha tem 10 cartõezinhos. Você pode imprimir aí numa folha com a gramatura mais alta para as crianças levarem e trazerem todas as aulas e assinalar ali a aula de hoje. Isso vai incentivar elas estarem vindo e não querer faltar nenhuma aula, porque no final, quem tiver com o cartãozinho todo assinalado vai receber um bônus, um prêmio, né? Como forma de incentivo mesmo. O objetivo da nossa lição hoje é mostrar que de que forma se sucedeu o juízo de Deus sobre a terra do Egito. O que aconteceu? Essa tão conhecida história, mas que nós vamos ler ali e cada vez que nós lermos vamos aprender algo novo. E o versículo de hoje está lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 21, que nos diz assim: os maus certamente serão castigados, mas os bons escaparão do castigo. Bons, ninguém é bom, né, irmãos? Mas quando nós temos aí o Senhor, o Espírito Santo, agindo na nossa vida, deixando que Ele trabalhe no nosso interior, nós nos tornamos bons. Mas, na verdade, tudo de bom que há em nós provém do Senhor. E o que há de ruim somos nós mesmos, né? Mas o versículo vai nos dizer que os maus serão castigados.
mas os bons escaparão do castigo. Explique para suas crianças. Vamos colorir lá na nossa Bíblia esse versículo, deixar marcadinho. E hoje a sugestão, pegamos lá da nossa lição mesmo, que vai dizer assim, a sugestão para memorizar o versículo. Coloque uma fita colorida em linha reta para dividir aí a sala. Não precisa ser uma fita, pode ser uma barreira que mostre aí um lado e o outro, para ter dois grupos, duas equipes. E aí uma equipe ficará do lado direito e a outra do lado esquerdo. E aí eles têm que ficar de frente ali para a barreira, para a linha colorida. E ler o versículo, daí você vai ler nesse momento, em voz alta, o versículo e vai levar aí uma bexiga, um balão, para te ajudar nesse momento. Você vai jogar essa bexiga para o alto e cada equipe vai ter que tocar 2 vezes no balão, e a equipe que deixar o balão cair primeiro vai passar a vez para a próxima, que aí vai ter que citar uma palavra do versículo. E aí cada vez que cair, elas vão citando a palavra do versículo até terminar. E aí é uma forma diferente, mais dinâmica, de você trabalhar a memorização com eles. É só uma sugestão, a gente sabe que existem várias sugestões aí para memorização de versículo. Se você tiver alguma sugestão, pode escrever para a gente aqui embaixo também, que vai servir de bênção, eu tenho certeza. Então, nesse momento, nós já vamos para a palavra. E a palavra, hoje, ela é muito legal, porque a gente encontra vários recursos para ministrar essa aula para as crianças. Nós trouxemos aqui hoje, não vamos usar os visuais da nossa lição, né? Até colocamos aqui, ó, um visual da lição, é bem bonito, bem colorido, mas na aula de hoje nós trouxemos outras opções. Trouxemos assim, em forma de livro, você pode grampear, né? Ou até colocar uma espiralzinha aqui, gravar, e você vai ter guardado para sempre esse recurso, que é umas imagens bem bonitas, ó. Depois nós vamos mostrando, no momento que estiver contando a história. Também trouxemos a opção de uma pirâmide, ó, uma piramidezinha, é feita de papel, tesoura, cola, o lápis para você colorir ali, ou até as crianças mesmo, te ajudar a fazer essa pirâmide. Pode levar também no momento da atividade. Então, olha só que legal. Fica muito bonitinho, eles vão adorar fazer. E você pode usar e fazer até uma maior para contar a história. Então, aqui em cada lado da pirâmide, nós colocamos as pragas que o Senhor enviou para o Egito. E temos também aqui essa outra opção, né? Que é tipo uma roleta assim. Aí ele vai girando e vai mostrando cada uma das pragas. Todos esses materiais estão ali no link, aqui embaixo na descrição do vídeo, e você faz o download, tudo gratuitamente, né? Está ali disponível para vocês. Então, a história de hoje, continuando a aula passada, onde o Senhor deu instruções ali para Moisés, lá através da sarça, né? O Senhor estava ali no meio da sarça, conversando e instruindo Moisés. Então, em determinado momento, o Moisés falou assim para o Senhor: tá, tudo bem, eu vou lá, vou falar com o povo de Israel, e quando eles me perguntarem qual o nome desse Deus que falou com você? E aí o Senhor disse: você diga que o Eu Sou está te enviando. E eu achei isso muito maravilhoso, né? Porque o nosso Deus, ele é o que é, ele é o grande Eu Sou. E vocês sabiam que lá no Novo Testamento, Jesus, lá no Evangelho de João, ele usou a palavra Eu Sou em 7 momentos que declaravam a missão que ele vinha cumprir aqui nessa terra. Então, em 7 momentos, Jesus disse: Eu sou. E eu vou ler agora aqui para vocês, rapidamente, para vocês verem que lindo, como a nossa Bíblia, como a palavra do Senhor, ela se completa, ela é perfeita, né? E ela serve para nos instruir, para nos ensinar. E Jesus, lá no livro de João, disse assim: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida,
eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Então, aquele Deus que lá no Antigo Testamento estava falando com Moisés, lá naquela sarça que ardia, mas não se consumia, e disse que ele era, eu sou o que sou. Você diga que o eu sou lhe envia a vós. Lá no Novo Testamento, Jesus apenas confirmou tudo isso. E respondeu Jesus, lá em João 8,58, respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, o nosso Deus, ele é muito maravilhoso. Esse detalhe, ele é algo muito especial, você pode estar levando para as crianças, para elas verem como a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, ela se completa. É a palavra revelada, né, aos homens. É algo lindo e maravilhoso. Então, Moisés levou lá para os anciãos do povo, né? Eles creram na palavra de Moisés e chegou o momento deles irem a Faraó, Moisés e Arão. Arão iria falar por ele, porque ele não era muito bom com as palavras. Ele questionou ali o Senhor em algum momento, o Senhor se irou e disse que então agora o Arão falaria por ele, seria como o seu profeta. Chegando lá, o Faraó, com certeza, se irou contra o povo, disse que eles estavam ociosos demais. Como assim? Queriam sair a caminho de 3 dias para prestar culto ao seu Deus? Esse povo está muito ocioso mesmo. Vou aumentar as suas cargas. A partir de agora, eles não ganhariam mais ali a palha para fazer os tijolos. Eles teriam agora que ir atrás dessa palha. E o povo ficou mais cansado ainda, porque eles teriam que fazer o mesmo número de tijolos que antes, mas agora também ir atrás da palha. E o povo ficou irado com Moisés. Moisés disse que ia lá libertar, e como assim? A carga deles só aumentou. E o Senhor disse para Moisés, quando Moisés questionou a ele, você disse que eu ia libertar o povo, mas na verdade eu só estou trazendo-lhes mais mal. E o Senhor disse que tudo isso fazia parte do processo da libertação, né? Então, no primeiro momento que o Faraó não aceitou, acho que a folha não vai parar aqui no cavalete, vou segurar na mão mesmo. No primeiro momento que Faraó recusou deixar o povo ir, tudo isso já fazia parte do plano do Senhor, porque ele queria mostrar que só ele é Deus, só ele é o grande eu sou. Porque o Faraó ali se achava como um Deus, né? E estava oprimindo o primogênito do Senhor, que é o povo de Israel. E o Senhor estava cansado disso e não iria mais passar. A partir de agora, ele tinha decidido e iria libertar o seu povo. Então, a primeira praga que o Senhor enviou foi transformar os rios, as águas, em sangue, e todos os animais que habitavam ali nas águas morreram. E a Bíblia vai nos dizer que começou a cheirar mal e dava ânsias no povo, e eles tiveram então que cavar poços para conseguir beber água saudável. A segunda praga que o Senhor enviou, porque o Faraó ele endurecia o seu coração, e quando a praga passava, ele dizia, não, agora eu vou libertar o povo. Aí era só aquela praga passar e ficar tudo normal, ele voltava como era antes e dizia, não, não vou deixar esse povo ir de forma alguma. E voltava a endurecer o seu coração. Segunda praga, o Senhor disse que enviaria rãs sobre toda a terra do Egito. E aquelas rãs entrariam nas casas, nos quartos, nas cozinhas, estariam por toda parte. E assim aconteceu. Então a segunda praga foram as rãs. O Faraó ainda endureceu o seu coração, não deixou o povo ir prestar culto ao Deus. E aí a terceira praga, a Bíblia vai nos dizer que o Arão e Moisés, eles movimentaram ali o pó da terra e aquele pó virou piolhos. E aí os piolhos invadiram a terra do Egito. Imagina, coceira por todo lado. E ali foi a terceira praga. A quarta praga
foram moscas, enxames de moscas, que invadiram também toda a terra. E você sabe que a palavra vai nos dizer que o povo de Israel estava protegido de todas essas pragas, enquanto o Egito sofria e lamentava a fúria do Senhor, do nosso Deus vivo. O povo de Israel estava bem guardado, protegido, e selado ali pelo Senhor. As pragas não alcançavam a casa dos israelitas. Então aqui a quarta praga foi as moscas. A quinta, todo o gado, todos os animais, todo o rebanho do Egito foi ferido e morreu. Todos os animais, então foi terrível, porque como agora eles iriam se alimentar, como seria também, eles serviam para levar as pessoas de um lado para o outro, e todos aqueles animais agora estavam mortos e estavam cheirando mal, estava fedendo, estava um fedor terrível em toda a terra do Egito. Mas tudo isso era a ira do Senhor, porque o faraó tinha endurecido o coração contra o povo de Israel. E ali a próxima praga foram as úlceras. Todo o corpo era tomado por feridas que coçavam e eram como furúnculos, úlceras, e era muito terrível, imagina. E a Bíblia vai nos dizer que os sábios, eles tentavam ali reproduzir aquilo que Moisés e Arão estavam fazendo. No começo eles até conseguiram transformar lá a vara em serpente, conseguiram transformar a água em sangue também, mas ali as outras pragas eles tentavam e não conseguiam, e eles mesmos estavam atingidos por elas. A próxima praga foi a saraiva, Caiu do céu trovões, fogo, pedras, a saraiva, e aquilo consumiu toda a vegetação do Egito. E todos os animais e todo aquele que estava fora, que estava no campo, foi atingido. A próxima praga foram os gafanhotos. E tudo aquilo que a saraiva não consumiu, os gafanhotos terminaram de consumir. Então, o Egito estava devastado. Mas isso era tudo plano do Senhor para mostrar que Ele é Deus e retirar o seu povo do Egito com mão forte, e poderosa. A próxima praga, então, foram as trevas. Durante 3 dias houve trevas na terra do Egito, tudo escurecido. E aí você vai mostrando para as crianças as imagens. E a próxima praga nós vamos mostrar na aula que vem, que vai falar sobre a morte dos primogênitos. Então esses visuais aqui são bem legais para você contar a história. Esse aqui também é bem legal, ó. Você vai girando e vai mostrando as pragas, Então, número 1, número 2, 3 piolhos, moscas, morte dos animais, tumores, chuva de pedras, gafanhotos, a escuridão. E o próximo nós vamos aprender na aula que vem. Deixamos ali para você nos slides, o texto da história para você estar estudando. Mas leia na sua Bíblia, Porque nada melhor do que a nossa Bíblia para nós aprendermos a história e o Senhor nos revelar coisas novas. Está ali também a citação bíblica, onde está a história, e deixamos aqui a resposta das atividades da lição. Porém, essa aula, como ela é muito maravilhosa, tem aí vários recursos para a gente fazer com as crianças. Nós deixamos lá no Drive muitas sugestões mesmo. Entre lá, acesse a pasta dos juniores, a aula de número 4, e vai lá na pasta atividades. E lá vai ter muita sugestão para você fazer com as crianças. A sugestão de lembrancinha também deixamos lá, que é a tag para você colocar aí junto com uma balinha. E nós concluímos a aula de hoje agradecendo a Deus por tudo, Por tudo que Ele tem feito, agradecendo pela aula
pelos seus ensinamentos, pela sua palavra que nós podemos ler, né? Nós temos acesso aqui no nosso país. E já convide as crianças para a aula que vem, onde nós vamos continuar falando sobre as pragas, a última praga, na verdade, que o Senhor enviou antes de libertar o seu povo. Agradecemos por você ter estado até aqui conosco e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Até a próxima aula.